Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas, as rentabilidades dos títulos Tesouro prefixados, que parecem uma gangorra. E falaremos também pelo preço, será que está bom para marcação a mercado ou não está bom? E por fim, falaremos para onde elas podem ir na próxima semana. Se você já sabe que 2022 é o ciclo da renda fixa no Brasil, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque aqui todos os dias tem vídeo diário para você, inclusive sexta, sábado, domingo, feriado, enfim. Vamos lá, olha aí a taxa do pré-fixado 2025, como ela parece um eletrocardiograma. Fechou a sexta-feira retrasada, dia 23, a 11,60. No dia seguinte já bateu 11,86. E agora? A última sexta-feira de setembro, 11,64. Veja essa variação que a gente tem verificado aí no dia a dia. É o mercado aí num compasso de espera. Vai para cima, vai para baixo, mas sem uma definição clara de onde essas taxas podem ir. Mas vamos olhar aqui com mais detalhes essas informações. Começando pela taxa diária de abertura do pré-fixado 2025. Começou aí a 12,01, está à esquerda do seu vídeo, a primeira taxa aí desse gráfico. O máximo que chegou foi 12,15, está aí na cor verde. No dia 19 de setembro foi quando ela chegou a esse valor. Depois voltou a cair aí nessa segunda quinzena. De maneira que nessa última sexta-feira de setembro, que foi o dia 30, fechou a 11,75. Se você reparar muito bem, nessa segunda quinzena é claramente uma tendência de queda. Então tá aí, 11,75 a taxa de abertura. Essa taxa está boa ou está ruim em relação às taxas médias mensais? Você já vê claramente que ela está ruim, e eu diria que está muito, muito ruim em relação ao histórico das taxas médias mensais desse título. Porque você veja que 11,75 só está ganhando aqui dessas duas primeiras taxas de fevereiro, que a taxa média foi 11,27, à esquerda do seu vídeo, e ao lado dela a taxa aí de março, 12,03. O resto, ela está bem abaixo. Então não está uma taxa muito atrativa olhando para o histórico. E é o que a gente confirma aqui. Tá aí, ó, 11,75 está entre as 30% piores taxas desse título em 2022. Confirmando então aí que ela está bem ruim, bem abaixo realmente das taxas médias mensais. Agora, se a gente for olhar a taxa média desde 2020, ou seja, ao invés de olhar tão somente aí esses 9 meses de 2022, mas olhar desde 2020 até 2022, mais de 2 anos, aí essa taxa já está entre as 23% melhores taxas, porque elas subiram muito em 2022 e em particular aí nos meses de junho a julho. Então veja aí o resultado da análise dessa taxa. Agora, com relação ao preço, veja que o preço já está da cor vermelha aí no centro do seu vídeo. E está um dos preços mais caros desse título. Para falar bem a verdade, está entre o preço 1% mais caro. Olha aí no gráfico, fica bem claro para você. O melhor quartil, ou seja, o melhor momento para você comprar com expectativa de marcação a mercado, iria até R$ 733, que seriam aqueles 25% melhores preços que nós tínhamos desse título, que saiu aí no final do mês de julho. Depois só foi subindo, olha o preço na cor vermelha. E o preço que chegou agora está lá, próximo de 780. Então, realmente, é um dos mais caros preços desse título. Em outras palavras, está ruim para marcação a mercado para você comprar esse título agora a R$ 779. Então, se você quer comprar um pé fixado, é para você que quer levá-lo até o vencimento. Ou seja, tem expectativa de carregar esse título até 1º de janeiro de 2025. Mas eu acredito que você queira saber também para onde vai a taxa, então, para a próxima semana. E nós vamos tentar dar uma luz sobre isso agora. Vamos lá. Olhando aqui o gráfico da projeção de juros futuros, o que são os juros futuros? É a projeção de mercado de quanto vai estar os juros lá em 2025, que é a informação basilar para definição, então, da taxa do pré-fixado. Então, quando nós olhamos aqui, você verifica que cada ponto desse aqui é, então, uma taxa diária. Vou até tirar algumas informações para facilitar aí para você. O que vocês observam?
Veja que depois que eu tracei esse círculo aqui azul, que define então um suporte e também uma resistência, ainda não tivemos nem o rompimento para baixo aqui desse suporte e nem para cima dessa resistência. É bem verdade que por duas vezes já foi tentado aí quebrar esse suporte, mais precisamente no dia 22 de setembro e também no dia 27 de setembro. Só que as duas vezes tocou e subiu. Então grava aí que eu vou repetir para você. Se a taxa ficar na semana abaixo de 11,50, ou seja, na próxima semana, na sexta-feira que vem, ela ficar abaixo de 11,50, significa então que nós vamos ter aí a tendência de baixa caracterizada. Por outro lado, se ela subir no fechamento da semana para 12,25, a tendência de alta voltou. Por enquanto, continua na mesma aí. Quando nós olhamos aí as médias, elas estão se estreitando cada vez mais. Então, a média de 200 períodos já está próxima da de 50 e está se juntando também com a de 25. Isso é um sinal de volatilidade. E quando nós olhamos, tiramos aí a informação da média e juntamos as bandas de Bollinger, a gente vê esse estreitamento mais uma vez. Ou seja, poderemos ter aí algum movimento, mas talvez não ainda nessa próxima semana. Provavelmente, se for, mais para o final da semana. Não acredito aí, olhando os gráficos e as tendências, que vai ser algo ainda para o início da semana. Talvez mais para frente, ou para o final da semana, ou para outra semana. Mas vamos acompanhando aqui e trazendo informação para você, investidor. Agora vamos falar aqui do pré-fixado 2029. Só que antes, dá aquele super like, porque ajuda e ajuda muito o nosso canal aqui a crescer com a sua participação. E a sua participação é que faz o nosso canal. Por isso, deixa a sua dúvida e olha, eu te convido para assistir essa playlist Qual a Sua Dúvida?, na qual eu esclareço várias dúvidas de vocês, internautas. Vamos lá, pré-fixado 2029. O que eu estou observando aqui nesse pré-fixado? Nós verificamos aí a variação, então, dessas taxas ao longo do mês. E você vê aí no centro da sua tela que nós tínhamos uma taxa que era mais alta do mês, que foi essa taxa de 12,06. Só que agora, olha no canto direito do seu vídeo, nós tivemos aí na quinta-feira a taxa de 12,13. Ou seja, essa taxa passou a ser a taxa mais alta. Mas o mais interessante nesse gráfico é observar a volatilidade, a variação. Começou a 12,09 no primeiro dia útil, aí bateu 11,50, ou seja, desabou a taxa. Na semana seguinte ela disparou, foi a 12,06, subiu de novo, depois caiu de novo a 11,54 e agora subiu de novo 12,13. Veja, essa é a volatilidade. É esse movimento de estresse, de indefinição do mercado que nós estamos atravessando aí, principalmente em relação a incertezas das economias mundiais, que apresentam várias fragilidades, mas ainda não tivemos aí um sinal derradeiro, um sinal que realmente confirme essa tendência de movimento aí de recessão ou até de uma estagflação. Muito bem, então na última sexta-feira fechou em 11,98. 11,98, quando nós olhamos aqui as taxas médias mensais desde fevereiro, a gente também verifica que essa taxa média não está nada boa. Só está melhor aí do que essa taxa média do próprio mês de setembro e também de alguns outros meses. Mas de uma forma geral, comparando com os demais meses, também não está boa não. E o que confirma isso é que essa taxa também está aí, ó, entre as piores taxas do ano. Para ser mais exato, aí nós estamos entre as 30% piores taxas desse título em 2022. Lembrando que esse título chegou a ficar mais de 13%. Lá para o mês então de julho tivemos taxas disparando. Muito bem. Agora olhando então aí para o preço. O preço desse título está no centro da sua tela. 494 é o preço desse título aí, R$ 494. E agora, olhando o gráfico, você observa o melhor quartil, ou seja, o melhor momento para você comprar, na qual você poderia estar comprando com os 25% preços mais baratos, desde que esse título foi lançado, que foi fevereiro de 2022, já passou. Esse momento aí foi quando a linha vermelha ficou dentro desse retângulo verde. E esse momento já saiu desde o finalzinho do mês de julho. Depois você veja que o pré-fixado começou a subir, chegou a passar de R$ 500. Nessa semana houve um recuo, voltou para 494. Mas repara como está distante ainda desse melhor quartil. É muita diferença para um pré-fixado que nós estamos observando aqui. Em resumo para você,
A taxa não está das melhores, pelo contrário, está quase entre as piores do ano. E o preço está muito caro, ruim para você fazer marcação a mercado, comprar esse título e depois revendê-lo com ganho na marcação. Tá aí a informação para você. E agora vamos trazer o último título, o pré-fixado 2033. Antes, porém, eu queria te dizer aí que na descrição de todos os nossos vídeos, eu coloco lá as nossas playlists, coloco o meu e-mail, caso você queira fazer algum contato ou entender algo de uma forma particular. Coloco também o nosso grupo do Telegram. Olha aí para essa tela, lá no rodapé você vai ver o grupo do Telegram, na qual nós temos 800 pessoas participando diariamente de discussões, de oportunidades, enfim, é um convite que eu te faço. Vamos lá, falando agora do pré-fixado 2033. A melhor taxa tinha sido no primeiro dia útil. Está à sua esquerda do seu vídeo, 12,22. Só que repara, no canto direito agora, na última quinta-feira, ela chegou a 12,29. Então veja que o movimento foi parecido com o que nós tínhamos aí do pré-fixado 2029. Qual é a diferença? Esse 2033, ele paga juros semestrais. O pré-fixado 2029 não, é um título principal. Mas a variação é muito semelhante. Foi lá embaixo e chegou a 11,66. Depois voltou a 12,18, quase voltando na melhor taxa. Caiu de novo e agora voltou a subir. Só que nesse caso renovou a melhor taxa, 12,29. Fechou aí na última sexta-feira a 12,15. Olhando aí para as taxas médias mensais, você já repara que também 12,15 não está entre as melhores taxas médias mensais. Veja que nós já tivemos aí taxa média acima de 13%. Em outras palavras, essa taxa que nós estamos verificando de 12,15%, ela está entre as 32% piores taxas em 2022. Lembrando que esse título foi lançado em fevereiro, então nós só temos os dados de fevereiro até setembro, mas não está das melhores taxas. E a maior prova disso, olha aí no seu canto esquerdo. A média do mês de fevereiro ficou em 11,97, voltou para o pior quartil. Mas como a taxa de sexta-feira é 12,15, ela está na cor amarela e não na cor vermelha, ou seja, ainda fora do pior quartil. E falando do preço agora, o preço está no centro do seu vídeo na cor amarela, 906,97. Está entre os 28% piores preços desse título nesse momento. Olha aí para você verificar o melhor quartil aonde vai. Vai até 885. Veja aí que ele ficou um bom tempo aí, principalmente aí até o início do mês de agosto. Depois saiu, voltou a se aproximar, mas por enquanto não. Está em R$ 906 o preço de abertura desse título. Enfim, meus amigos, trazendo informação para você, o que eu quero dizer para você? Você já verificou aí que para marcação a mercado, nenhum dos três títulos está bom. Nem o 25 e o 29, que são os títulos principais, e muito menos o 2033. Esse é um ponto interessante. Todos os preços que você verificou aí estão longe do melhor quartil, sendo que o 25 e o 29 já estão no pior quartil. Falando em termos de taxa, as taxas não estão tão ruins assim, mas estão muito mais próximas do pior quartil do que do melhor quartil. Enfim, você precisa saber a esse respeito. E é isso que eu quero trazer sempre para você. Informação de qualidade para que você aprenda cada vez mais a investir. Podemos ter momentos melhores? Podemos, mas por enquanto, olhando graficamente aí os títulos, ainda não dá para definir qual vai ser a direção. Mas grave aí aquelas informações e as referências aí que eu passei para você que você entenda. Se ele romper então o suporte para baixo, vai ter queda. E se romper então lá para cima, nós vamos ver aí a disparada das taxas futuras. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fiquem de olho, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. Um abraço, consciência na votação no domingo e que nós possamos ter um Brasil melhor. Um abraço e até o próximo vídeo.